Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui para mais um momento de reflexão à luz da palavra do Senhor. Eu queria convidar você para esse momento, abrir comigo a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, o verso 14 e o verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? Palavra do Senhor para nós, filhos do nosso Deus e Pai eterno. Amados, nós estamos vivendo, tempos difíceis, muitas coisas estão ocorrendo, ao longo desse ano, mas em todas elas o Senhor sempre esteve no controle. Ele tem nos mostrado, e acalmado o nosso coração acerca dessas coisas. E o texto que nós vemos, que nós acabamos de ler, vem trazer para nós, mais uma vez essa testificação de que o nosso Deus, ele está vendo. Nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Por isso que a primeira coisa que eu quero destacar para você aqui, algo que você já sabe, algo que não é novo para nós, mas que nós, ao longo da nossa caminhada cristã, precisamos exercitar acerca dessas coisas, que eu destaco como em primeiro lugar, aqui nesse texto, se preocupa em andar com Jesus. Porque o Evangelho vai dizer que Jesus chegou à casa de Pedro, versículo 14, vai dizer que ele viu a sogra dele acamada. Foi Jesus quem viu. Diferentemente dos outros evangelhos que vão narrar acerca dessa passagem, dizendo que foram os discípulos que falaram sobre a sogra de Pedro para Jesus, Mateus, ele vai trazer um diferencial dizendo que foi o Senhor quem viu. Por isso que eu disse para você, se preocupe em andar com Jesus, porque ele está atento a todas as coisas que se passam na sua casa, que se passam na sua vida. O Senhor, ele está atento, ele conhece, e no tempo certo ele vai manifestar graça e poder, alcançando a sua casa e os seus. A palavra do Senhor lá no Salmo 139 diz que antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já conhece a todas elas. O Senhor conhece tudo em nós. Os outros evangelhos, como eu disse, os discípulos falaram, eles disseram para o Senhor, mas aqui o texto está dizendo para nós que Jesus estava vendo, ele estava atento, porque embora Pedro não o falou naquele momento, o Senhor conhecia, as necessidades de sua vida. E é o próprio evangelho de Mateus que vai narrar com muita precisão, vai narrar com muita propriedade acerca, de nós não andarmos ansiosos pelas coisas que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, porque o Senhor conhece e sabe de todas essas nossas necessidades. O Senhor conhece nossa necessidade. O Senhor sabe a necessidade que nós estamos precisando nesse tempo que estamos enfrentando. Ele conhece, no tempo oportuno dele, ele vai manifestar poder e graça, alcançando as nossas vidas. Mas algo que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que se Mateus, ele narra, o fato de que Pedro não precisou falar, que a sua sogra estava acamada, estava enferma, não significa que nós não precisamos, a Bíblia não está dizendo para nós que nós não precisamos expressar, falar, conversar, colocar diante de Deus as coisas que estão acontecendo, não. Por isso que Filipenses diz, olha, antes seja conhecida diante de Deus, toda a vossa petição, lançai a sua ansiedade no Senhor e seja conhecida diante do Senhor a sua petição. Então a Bíblia nos orienta a lançar, a falar com Deus aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos ansiando, Se o Senhor, ele vai aprovar ou não, aí o Senhor é que vai ministrar o nosso coração. Mas nós somos convidados e orientados a falar, a lançar sobre o Senhor essas coisas que estão afligindo a nossa mente e coração. E o próprio Jesus vai falar acerca dessas coisas, da importância disso. Porque lá em João 11, no episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus vai orar ao Pai dizendo, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Se Jesus precisou dizer, Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves, é porque Jesus, então, ele falava, ele conversava com o Pai. E então, ele agradece porque o Pai o escutava. Então, aqui nós vemos, que a percepção de Mateus, então, nessa omissão de dizer que os discípulos falaram sobre aquela mulher, sobre a sogra de Pedro,
na verdade foi fruto de uma percepção que o evangelista teve, né? Uma percepção que indicava uma sensibilidade, uma preocupação de Jesus em relação às nossas vidas, né? Em relação a tudo aquilo que se passa na nossa vida. E isso é anterior a qualquer atitude nossa. Antes mesmo de nós falarmos com Ele, o Senhor já está, né, a par da situação, Ele quer ouvir de nós, mas Ele já conhece, está a par e está trabalhando em favor das nossas vidas, para que, né, o poder dele, para que a manifestação dele alcance a nossa casa com plenitude, com totalidade. Então, que nós possamos continuar, né, orando e buscando ao Senhor, para que o Senhor manifeste o seu poder, né, diante das nossas vidas, na sua casa, como Ele continua a fazer. Porque o Senhor, Ele se manifesta em primeiro lugar, mesmo quando a gente ainda não falou, mesmo quando a palavra ainda não subiu nos nossos lábios, o Senhor já está se manifestando, porque Ele nos ama em primeiro lugar e Ele se importa com tudo aquilo que é importante para nós. Essa mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas era sogra de Pedro, ela estava passando por uma necessidade, ela estava vivendo um momento difícil e o Senhor então chegou com manifestação do seu poder no tempo certo, no tempo oportuno. Então, querido, descansa no Senhor. Sabe que no tempo exato Ele vai manifestar o poder dEle, né, a soberania dEle sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque Pedro, ele já estava vivendo um tempo com o Senhor, ele já estava vendo coisas, o Senhor já tinha feito milagres, já estava, né, já no início do seu ministério, então Pedro já tinha vivido algumas coisas com o Senhor, mas estava enfrentando uma dificuldade na sua casa. Isso também serve para nós de lição hoje, né? O fato de sermos amigos de Deus, o fato de sermos, né, servos do Senhor, não nos isenta de passar por dificuldades. Nós vamos passar, mas esse texto mostra para nós, a sogra de Pedro estava passando por uma dificuldade, alguém da sua família. Então, querido, nesse tempo, talvez a sua casa foi acometida por algumas coisas. Isso não quer dizer que você tem menos fé ou não no Senhor. Isso não quer dizer que o Senhor te ama menos ou mais. Não, o amor do Senhor, Ele é único e pleno. Ele não vai nos amar menos ou mais por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque Ele não nos ama de acordo com a nossa lógica. Ele nos ama de acordo com Ele. Ele é amor, a essência de Deus é essa. Então, né, que nós possamos estar no Senhor, para que nós possamos experimentar desse amor. E esse amor não vai nos isentar de passar por dificuldades, mas Ele vai estar junto conosco. Jesus estava com Pedro e no tempo certo Ele viu e Ele manifestou o poder dEle curando aquela mulher. Então eu quero dizer que você pode estar passando por dificuldades, por momentos difíceis, mas o Senhor está com você, como esteve com Pedro, como Pedro estava andando com o Senhor e o Senhor andando com ele. E no momento certo, o Senhor entrou com a sua providência e fez o seu milagre. Então, querido, não se sinta menos amado por estar passando por alguns conflitos, algumas crises, algumas dificuldades na sua vida. Sabe que o Senhor está com você, como esteve com Pedro. E é só questão de tempo para o Senhor manifestar quem Ele é, a grandeza dEle mais uma vez na sua vida, como Ele fez na casa de Pedro. No tempo certo, Ele chegou com a providência, né? Ele chegou cumprindo e preenchendo as necessidades da sua casa. O Senhor também vai preencher a necessidade da tua casa no tempo dEle, na hora dEle. Amém? Segunda coisa que eu destaco nesse texto é que vai dizendo no versículo 15 que o Senhor tomou, né, essa mulher pela mão. Eu acho isso aqui incrível, querido, porque nós sabemos que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de sobrenatural, de impossível, nós sabemos isso. Mas o Senhor, Ele também mobiliza, Ele também move o cotidiano, o ordinário, as coisas simples, para manifestar milagres grandiosos, para que a manifestação dEle alcance a nossa vida. Porque sim, Jesus, Ele tomou, Ele segurou a mão daquela mulher e ela foi curada. E aí nós podemos dizer assim, mas era Jesus, dele saía virtudes. Sim, querido, ele era Jesus, ele tinha poder. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele sempre sentava para ensinar as multidões. E o Senhor, como um bom mestre que ele era e que ele ainda é até hoje, ele nos ensinou várias lições com a sua vida. E uma das lições que ele nos ensina, então, nesse episódio, é que o contato, a presença, o toque cura as nossas vidas.
porque Jesus, ele toca naquela mulher e ela é curada. Diferente também dos outros evangelhos que Lucas vai narrar, que Jesus, ele repreende a enfermidade, ou seja, ele dá uma ordem, ele lança uma palavra sobre a enfermidade e ela cessa. Aqui em Mateus, Jesus, ele toca e a enfermidade vai embora. Jesus não precisa dizer nada e a enfermidade sai. Justamente, querido, porque para Mateus a presença, o contato é anterior à palavra. Porque isso não é à toa, querido, isso não foi por acaso. Porque Mateus é alguém que foi curado e alcançado por Jesus pela sua presença. Mateus era um pecador, assim como eu e você. Ele era publicano, ele era, né, cobrador de impostos, ele era odiado por muitos, porque ele era considerado traidor da sua nação por cobrar impostos por Império Romano. E Jesus então o chama para segui-lo. Ele era tido como um ladrão, Jesus o chama para segui-lo, presença. Jesus chama ele para estar junto. Jesus então o chama, né, e vai almoçar, vai comer na casa de Mateus, presença novamente. E então Mateus é alcançado pela presença do Senhor. Então, para ele, querido, o contato, a presença de Jesus é anterior a qualquer palavra. Jesus, ele vai manifestar a palavra dele sim. Isso não quer dizer que o Senhor estava concordando com o pecado, não. Mas Jesus, ele nunca, né, constrangiu pessoas pela sua santidade. Ele era santo, sem dúvida. O nosso Deus era santo. Ele foi igual a nós, mas menos no pecado, porque ele não teve pecado. Ele era santo, mas ele não constrangiu as pessoas pela sua santidade. Antes, ele as alcançou pelo seu amor e pela sua presença amorosa ali, acolhendo, aceitando. Então, Mateus, ele conhecia isso, porque ele provou isso na sua vida. E se nós formos olhar à luz da palavra de Deus, nós vamos ver, né, Ezequiel, Deus leva ele para o vale e então ele profetiza, ele lança a palavra, mas primeiro ele teve que estar no meio do vale, porque você só pode liberar uma palavra de cura, uma palavra abençoadora, uma palavra que vai libertar alguém, quando você conhece o contexto, quando você está presente, quando você tem contato com aquela pessoa. A mesma coisa acontecia com Neemias. Neemias vai orar pela sua cidade, vai jejuar pelo seu povo. A Bíblia diz que ele vai se entristecer, mas quando que ele faz isso? Quando ele recebe um relato de como estava a cidade dos seus pais, diz o livro de Neemias. E então ele vai clamar ao Senhor pelaquela cidade. Nós só podemos liberar palavras inspiradas por Deus quando nós estamos presentes e conhecemos e somos permitidos e levados pelo Senhor para conhecer a realidade de alguém. E então as nossas palavras começam a mudar a realidade de alguém. Porque antes da palavra teve presença. Palavra sem presença, ela dura muito pouco. Por isso que o Senhor é Deus conosco. Ele é Deus conosco, deixou a sua palavra, mas Ele também está presente conosco a cada dia. Então, querido, nós precisamos recuperar isso. E talvez esse tempo de enfermidade que nós estamos vivendo aí, dessa pandemia, veio trazer para nós essa urgência, veio recuperar em nós essa necessidade que estava esquecida. Hoje nós não podemos, né, nos abraçar, não podemos estar juntos, não podemos muitas vezes pegar na mão, coisas tão simples do cotidiano que cura a nossa vida e que estava esquecido. Né? E se nós formos olhar à luz da palavra do Senhor, Jesus, ele toca em leprosos e eles são curados. Jesus, ele no monte da transfiguração, ele toca nos discípulos que estavam com medo, e a Bíblia vai dizer que eles então perderam, né, o pavor, que eles foram acometidos naquele lugar. O toque, Jesus toca em crianças e dão para elas o devido valor diante do reino. Jesus, ele toca em pessoas, ele vive, ele tem contato com pessoas e ele transforma a vida de pessoas. Jesus vai ficar na casa de Zaqueu, contato. A Bíblia não fala o que Jesus falou para Zaqueu, mas uma coisa é certa, a presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu, porque ele vai ser uma outra pessoa depois da presença. Então a presença, o contato, o toque é curador, ele transforma a nossa vida, que possamos exercitar isso, algo tão simples, mas com um poder tão profundo em Deus, de transformar a nossa vida. Quantos de nós não fomos transformados depois de um abraço sincero e afetuoso?
Quantos de nós não fomos consolados, né, por alguém diante de uma situação e alguém nos emprestou o seu colo, né, e afofou os nossos cabelos e a gente dormiu, mesmo em meio às lágrimas. Quantos de nós não fomos revigorados por uma massagem abençoadora? Quantos de nós não fomos curados na infância quando caímos e a nossa mãe foi lá, limpou e deu um beijinho e a gente foi curado? Isso é toque, isso cura. Quantos de nós não fomos, né, alimentar a nossa esperança quando alguém segurou firme a nossa mão e disse: isso vai passar, isso vai acabar bem, vai dar certo. Isso tudo é presença, é toque, é contato. E hoje a ciência vem mostrar para nós isso, já tem áreas na psicologia que mostra e que trabalha acerca do toque para curar enfermidades que são psicossomáticas, porque quando a nossa alma está ferida, o nosso corpo padece. Então, a ciência veio comprovar o que Jesus já estava fazendo há mais de 2000 anos atrás. Então, que nós possamos recuperar isso, essa urgência de estar junto, de estar presente, de ter contato um com o outro. Muitas das vezes nós fomos criados em uma educação tão rígida que diz que isso é bobagem. Não, que isso não é bobagem, isso é libertador, isso é Bíblia, isso é Evangelho. Que possamos então viver esse Evangelho sem neura, sem paranoia, mas viver o simples, mas o profundo da palavra do Senhor. Que possamos estar presentes, que possamos experimentar, né, essa movimentação do Senhor que vem para nos curar. E que não possamos ficar, né, olhando, dizendo: mas como? Igual quando Jesus cura lá o paralítico, Jesus diz para ele: toma o teu leito e anda. E aí as pessoas dizendo: olha, mas quem é esse que mandou você carregar o leito? As pessoas estão se importando em perguntar, em saber quem é aquele que te mandou carregar o leito, ao invés de perguntar quem é esse que te curou. Então que a gente não fique olhando para o modo, para como Jesus vai curar, mas que a gente queira estar no meio desse movimento para receber a cura, seja através de um abraço, seja através de um toque. Querido, toque na mão de Jesus, daquela mulher, a curou daquela enfermidade. E aí vamos imaginar, vamos conjecturar, né? A Bíblia não diz, mas não foi um toque qualquer. Porque quando Jesus tomou a mão daquela mulher, né, a nossa sensibilidade, a nossa pele, ela é um órgão, né, a ciência diz que a gente experimenta o mundo, através dela a gente vive um mundo de sensações. Então imagine, tem toque que é rude, é áspero, é bruto, tem toque que é de medo, quando alguém está com medo ele soa, ele transpira, tem toque que é de amor, que é suave. Eu fico imaginando, quando Jesus tocou na mão daquela mulher, não rolou só um toque, teve um olhar de amor, um olhar de compreensão, um olhar de acolhimento diante daquela situação que ela estava vivendo. Por isso que João, eu já falei em outros vídeos aqui na plataforma, vale a pena você rever se você não viu. João, ele é o discípulo que vai romper, ele vai falar que Deus é amor. Por quê? Porque ele viveu isso, porque quando ele está lá no cenáculo, a Bíblia diz que ele repousa sobre o peito de Jesus. Eu creio que Jesus não ficou duro, parado, enquanto João estava reclinado sobre o peito. Eu creio que rolou um abraço, Jesus abraçou João, e eu acho que naquele abraço, João foi curado. E então ele teve que falar do amor que o alcançou, da presença, do afeto que o curou. Olha que tremendo isso. Imaginou você receber um abraço de Jesus? Que tremendo, que cura. Jesus não precisa falar nada, mas só dele nos abraçar, a presença dele nos cura. Então eu fico imaginando quando ele tomou a mão dessa mulher e ela olhou para ele. Cara, toda dor, toda enfermidade foi embora, é claro. Ela está segurando a mão de Jesus, a presença dele faz dissipar toda enfermidade, toda insegurança. Alguns exegetas, estudiosos, né, vão dizer que aquilo era de ordem emocional, porque quando Pedro sai para seguir Jesus, aquela mulher ficou pensando como que a casa vai ser sustentada, como que a família agora vai sobreviver se Pedro não está agora seguindo Jesus. Então rolou um certo preconceito ali, uma certa insegurança, mas quando Jesus veio, tudo isso foi embora. Quantas das vezes a gente é inseguro diante de algumas decisões, mas aí Jesus vem e se nos segura pela mão, e toda insegurança, toda indecisão, todo medo vai embora. Isso é toque, isso é contato, isso é presença, isso é curador, isso é libertador. Então que possamos usar nesse tempo, experimentar dessas coisas.
simples sim, mas profundas em Deus, para nos curar de toda sorte de ansiedade, de preocupação, de medos, de enfermidades, né, da alma, que muitas das vezes se manifesta no nosso físico. Porque se realmente essa mulher estava com febre devido a uma preocupação, a algo emocional, né, culminou e desencadeou e descarregou no físico. E a gente também muitas vezes hoje estamos com coisas padecendo no corpo, coisas que a alma precisa ser tratada. E Jesus tem presença dele para derramar sobre a sua vida para tratar essas coisas. E por fim, então, né, Jesus, a Bíblia vai dizer que ela então é curada e ela se levantou e passou a servir a Jesus. Olha que tremendo. Ela passou a servir Jesus. Sim, querido, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, independente de como foi esse encontro, independente de onde foi, de qual maneira isso sucedeu, uma coisa é certa, a gente nunca mais é o mesmo. Então não tem como a gente ficar da mesma forma. Essa mulher estava com febre, provavelmente estava, né? A Bíblia diz que ela estava acamada, né? Então ela estava deitada. E a Bíblia diz que quando Jesus a toca, ela é curada e ela se levanta. Quando a gente tem um encontro com Jesus, não dá mais para ficar prostrado, não dá mais para ficar da mesma maneira. Há uma transformação em nós. Talvez não é de imediato no exterior, mas dentro de nós. Muitas chaves viram e muitas coisas acontecem e começam a mudar. E essa mulher começa a servir. Porque o serviço é a manifestação da gratidão. É o testemunho da transformação de que alguma coisa aconteceu. Por isso que Jesus lá em João 15 vai dizer, olha, eu não chamo vocês mais de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Porque o servo, o escravo, e aqui servo é a mesma coisa que escravo, ele serve, ele faz algo por obrigação, né? Ele faz algo imposto, porque ele é escravo, ele não tem escolha, então ele é obrigado. Jesus não quer ninguém obrigado servindo ele. Jesus quer pessoas gratas, Jesus quer pessoas servindo ele com satisfação, depois do encontro que teve com ele e que transformou a sua vida. Porque, querido, Jesus não nos transforma para o servir. Jesus nos transforma porque ele nos ama. O servir é livre. É uma escolha minha e sua. E Jesus não está esperando que eu e você os servimos. Ele quer nos transformar porque ele nos ama, em primeiro lugar. Mas o nosso servir é a resposta diante daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. É o romper com aquilo que eu era antes do contato com Jesus e com aquilo que agora eu sou, depois que Jesus esteve comigo, me tocou, me curou. Amém? Então, que nós possamos continuar firmes com Jesus. Por isso que eu comecei dizendo para você, né, que o milagre da presença. A título de mensagem, eu diria para você, é o milagre da presença. A presença de Deus, de Jesus nos cura. E nós podemos ser instrumento do Senhor para curar outros com a nossa presença, já que Ele é Deus em nós. Amém? Que Deus te abençoe e te faça refletir diante de tudo que nós estamos vivendo, o importante de ser presente, da presença nossa na vida das pessoas. O importante não é presente, mas é ser presente. Deus te abençoe e te guarde e que possamos viver o Evangelho simples, mas profundo em Deus, libertador no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, é libertadora. Obrigado porque a tua palavra é inspiradora. Obrigada, Pai, porque o teu evangelho, Senhor, ele não ata fardos, mas na verdade ele desata, ele nos liberta de fardos, Senhor, de pesos que nós estamos carregando. E, Pai, nós queremos servir, sim, nós queremos estar em Ti para sermos libertados pela Sua presença, pelo Seu toque. Nós queremos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor viu, o Senhor está vendo as nossas necessidades. E no tempo do Senhor, o Senhor vai se manifestar, sim, com graça, Senhor, porque o Senhor nos ama em primeiro lugar. É o Senhor tem prazer em manifestar o seu poder, não porque nós merecemos, mas porque a sua essência é essa, de nos transformar e nos libertar de onde nós estamos. Por isso, Jesus, continue conosco, continue abençoando a nossa vida e a nossa casa, todos os dias da nossa vida, e continue nos inspirando a estar contigo em
todos os momentos. É o que nós oramos, o teu nome, Jesus, que é vivo, que é presente, que é consolador, que é libertador, que é o salvador da nossa vida, o Deus eterno. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém? Deus te abençoe, querido.